Bom dia, boa tarde, boa noite. Que Deus abençoe a todos que acompanham este vídeo, este estudo bíblico. A leitura bíblica diária dessa semana, ela tem como tema a humilhação de Ramã e a honra de Mardoqueu. Minha leitura bíblica diária de hoje, terça-feira, 10 de setembro de 2024, encontra-se na carta aos Romanos, capítulo 8, e o verso 28. Aos Romanos 8, 28, diz assim a poderosa palavra do Senhor. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas, elas cooperam para aqueles que amam a Deus, em todos os âmbitos, na nossa vida espiritual, nos nossos relacionamentos, nos nossos negócios. Quando nós colocamos Deus como primeiro plano em nossas vidas, como nós colocamos Deus como primícias da nossa existência, quando nós amamos este Deus, o Deus coexistente em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, assim a Bíblia nos revela, muitas vezes de forma implícita e outras vezes explícita. Assim como Jesus disse, pregai o evangelho a toda criatura e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós vemos a divindade, um único Deus coexistente em três pessoas. Então quando nós amamos este Deus, amamos a sua palavra, meditamos a sua palavra de dia e de noite, esta palavra, este poder de Deus que existe na palavra, o poder da palavra para poder salvar, para poder nos selar como propriedades exclusivas de Deus, nos garantir como a salvação da nossa alma. Esta palavra, ela sai das páginas de um livro e ela passa a fazer parte integrante do nosso dia a dia, da nossa vida, e nós vemos o poder de Deus agindo em cada momento da minha e da sua vida. Quando nós abrimos nossos olhos espirituais, quando nós amamos este Deus, nós vemos que Deus nos chamou por decreto, porque o Senhor, como a palavra diz, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando eu creio nesse Deus, quando eu amo este Deus, o Senhor, ele opera na minha e na sua vida. Como Deus operou ali na história de Mardoqueu e também de Esther, que eram primos, e ali o Senhor permitiu que Esther ela fosse ali ser rainha naquele reinado, naquele palácio, junto com o rei Assuero, para poder trazer um livramento para o seu povo e também para trazer um livramento para o seu primo Mardoqueu, e ali Deus honrar a este povo, honrar a Mardoqueu, porque eram homens, eram pessoas tementes a Deus. O povo de Deus, os judeus, foi o povo que Deus escolheu, a nação que Deus elegeu para ser o seu povo. Mas agora Jesus, ele veio para os seus e os seus não o receberam. Mas todos aqueles que o receberam, lhes é outorgado o direito de sermos chamados filhos de Deus. A igreja do Senhor, nós somos, Deus é o nosso Pai, nós somos filhos por adoção através do sangue derramado de Jesus Cristo, ali na cruz do Gólgota, o qual o sangue nos purifica de todos os pecados, e agora cremos no nosso coração que ele é Filho de Deus, que Deus ressuscitou dos mortos, aí nós somos selados pelo Espírito Santo, e nos é outorgado sermos chamados filhos de Deus. E Deus, nós temos Deus como nosso Pai. Qual Pai ao qual o filho pede um pão e ele dá uma pedra? É o Deus que cuida de cada um de nós, é o Deus que governa o mundo e cuida da família. Quando nós temos amor para este Deus, nós vemos o agir do Senhor. Não é que Deus está sempre trabalhando. Deus é um Deus que não dorme, Deus é Espírito, ele trabalha 24 horas nas nossas vidas. É que quando nós o amamos, nós temos um relacionamento com o Senhor, nós vamos percebendo o agir de Deus. E nós glorificamos ao Senhor e nós alegramos o nosso coração,
Nós vemos Deus operando em nossas vidas, um milagre a cada dia. Se nós estamos vivos, é porque o Senhor tem um plano na nossa vida. Como diz a palavra, segundo aqueles que são chamados segundo o seu decreto. Quando nós reconhecemos Deus como Senhor, Ele vai fazer grandes coisas na minha e na sua vida. Vai abençoar cada um de nós no nosso dia a dia. Não vai faltar o pão de cada dia. As bênçãos do Senhor, ela enriquece, mas ela não acrescenta dor nenhuma. As bênçãos do Senhor são maravilhosas, porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, mas para isso precisa haver uma mudança, uma renovação de entendimento, uma transformação em nossas vidas, reconhecendo este Deus como Senhor, como Deus Todo-Poderoso, entregando a nossa vida a Cristo e vivendo uma comunhão com o Senhor dia a dia, conectados com os altos céus, absorver toda a riqueza celestial a qual nós encontramos na palavra de Deus, porque sempre que nós meditamos na poderosa palavra do Senhor, no Deus da palavra, nós vemos o Senhor trabalhando, um Deus operando um milagre, operando a salvação, e um Deus demonstrando o seu amor imensurável por cada um de nós. Deus, Ele nos ama de uma maneira incondicional. Mas quando a minha condição está de acordo com o querer, com a vontade de Deus, como diz o texto, tudo corrobora para aqueles que amam ao Senhor. Então Deus, Ele vai continuar operando tudo aquilo que eu preciso, tudo aquilo que precisa ser mudado na minha e na sua vida, para que o Senhor, para que nós venhamos diminuir e Ele cresça e Ele resplandeça a sua glória na minha e na sua vida. Que a graça e a paz de Deus estejam em nossos corações hoje para todos sempre. Amém.